Você já se perguntou qual é o propósito da sua vida? Qual é o plano que Deus tem para você? Se essa dúvida já passou pela sua mente, saiba que você não está sozinho. Essa é uma questão que inquieta muitas pessoas, mas a resposta pode estar mais próxima do que você imagina. Antes de continuarmos, quero te convidar a se inscrever no canal para receber mais mensagens como essa. Aproveita também para curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que esteja buscando direção para a sua vida. Quando você interage com esse conteúdo, além de fortalecer sua própria caminhada, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra. Talvez você já tenha tentado de tudo para encontrar seu propósito. Leu livros, buscou conselhos, experimentou diferentes caminhos, mas ainda sente aquele vazio, aquela sensação de que algo está faltando. Será que você está indo na direção certa? Será que está ouvindo a voz de Deus ou apenas o barulho do mundo ao seu redor? A verdade é que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele nos criou com um propósito único, algo que ninguém mais pode cumprir no nosso lugar. Mas como descobrir qual é esse propósito? Como ter certeza de que estamos vivendo segundo a vontade de Deus? É sobre isso que vamos falar hoje. Então, fica comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a sua vida. O ensinamento de Paulo sobre aproveitar o tempo. Para entendermos melhor como encontrar o propósito de Deus para a nossa vida, vamos olhar para um ensinamento muito importante do apóstolo Paulo. Em Efésios 5, 15, 16, ele nos alerta: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Essa passagem nos ensina sobre a importância de usar bem o nosso tempo. Muitas pessoas vivem no automático, sem refletir sobre suas escolhas e sem considerar se estão caminhando na direção do propósito de Deus. Paulo nos adverte a sermos prudentes, a termos sabedoria na maneira como vivemos, pois o tempo é um recurso precioso que não pode ser desperdiçado. Talvez você já tenha sentido que os dias estão passando rápido demais e quando olha para trás, percebe que perdeu tempo com coisas que não acrescentaram nada à sua vida. Isso acontece porque muitas vezes estamos ocupados, mas não produtivos. Estamos correndo atrás de metas, sonhos e desejos, mas sem clareza se isso realmente faz parte da vontade de Deus para nós. A pergunta que devemos nos fazer é: estou investindo meu tempo no que realmente importa? Estou caminhando em direção ao que Deus quer para mim? Ou estou apenas sobrevivendo, sem um propósito claro? Muitas vezes somos tão consumidos pela rotina que nos esquecemos de perguntar a Deus o que Ele deseja para a nossa vida. Passamos anos tentando construir algo e, quando conseguimos, percebemos que ainda não estamos satisfeitos. Isso acontece porque aquilo que não está alinhado com o propósito de Deus nunca será suficiente para preencher o nosso coração. Bíblia nos ensina que Deus tem um plano específico para cada um de nós. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se Deus já tem um plano perfeito para nós, por que muitas vezes nos sentimos perdidos? O problema não é a falta de propósito, mas a nossa dificuldade em ouvi-lo e obedecer. Muitas vezes queremos que Deus nos revele tudo de uma vez, mas Ele nos dá apenas um passo de cada vez. Ele nos ensina a confiar e a caminhar pela fé, sem enxergar o final da estrada. Paulo nos lembra que os dias são maus e que por isso precisamos remir o tempo. Isso significa aproveitar bem cada oportunidade, buscar a direção certa e não permitir que as distrações do mundo nos afastem daquilo que Deus quer para nós. Agora,
Pense um pouco sobre a sua vida. Será que você tem usado seu tempo da maneira certa? Será que suas escolhas diárias refletem o propósito que Deus tem para você? Se sua resposta for não, não se preocupe. Nunca é tarde para alinhar sua vida com a vontade de Deus. O primeiro passo é buscar intimidade com Ele, através da oração e da leitura da palavra. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, começamos a enxergar com mais clareza e a tomar decisões que nos aproximam do nosso chamado. Se você sente que está perdido, quero te lembrar de algo. Deus não se esqueceu de você. Ele continua falando, direcionando e esperando que você dê o primeiro passo na direção certa. Talvez hoje seja o dia de parar, refletir e decidir que, a partir de agora, você vai buscar viver segundo o propósito que Deus tem para você. E, lembre-se, encontrar esse propósito não significa que tudo será fácil, mas significa que você terá a certeza de estar no caminho certo, cumprindo aquilo para o qual foi criado. O impacto do desequilíbrio em todas as áreas da vida. Se queremos encontrar o propósito que Deus tem para a nossa vida, precisamos entender algo muito importante. O desequilíbrio pode nos afastar desse propósito. Muitas pessoas vivem em uma busca intensa por significado, mas estão sobrecarregadas, confusas e esgotadas. Isso acontece porque, quando não há equilíbrio, mesmo as coisas boas perdem o sentido. Pare um momento para refletir. Sua vida está equilibrada? Seu tempo está sendo bem distribuído entre trabalho, família, espiritualidade e descanso? Ou você sente que sempre está devendo algo, que nunca tem tempo suficiente para tudo? A verdade é que quando uma área da nossa vida está desajustada, todas as outras sofrem impacto. Se não cuidamos da nossa saúde física, nos sentimos fracos e sem disposição para realizar qualquer coisa. Se negligenciamos nossa saúde emocional, ficamos ansiosos, impacientes e nos relacionamos mal com as pessoas ao nosso redor. E, acima de tudo, se não damos prioridade à nossa vida espiritual, perdemos a conexão com Deus e nos distanciamos do propósito que Ele tem para nós. Um exemplo claro disso é quando colocamos nosso trabalho acima de tudo. Trabalhar é essencial, mas quando isso toma todo o nosso tempo e energia, outras áreas sofrem. Quantas pessoas não sacrificam sua família, sua saúde e até sua fé por causa do trabalho? Elas acreditam que precisam conquistar mais, ganhar mais, ter mais, mas no final sentem um vazio que nada pode preencher. Isso também acontece no sentido oposto. Há pessoas que negligenciam sua vida profissional e financeira, vivendo de maneira irresponsável, sem planejamento. Isso gera frustração, insegurança e muitas vezes dificuldades que poderiam ser evitadas. O segredo está no equilíbrio. Jesus nos ensina isso quando nos convida a descansar nele. Em Mateus 11:28 ele diz: "Vinde a mim todos os que estáis, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Se você sente que sua vida está desorganizada, que há muitas áreas fora do lugar, saiba que Deus quer te ajudar a encontrar esse equilíbrio. Mas para isso, é preciso estar disposto a mudar, a reconhecer os excessos e as faltas e a tomar decisões mais sábias. Outro grande problema do desequilíbrio é que ele nos impede de enxergar com clareza. Quando estamos sobrecarregados, tomamos decisões impulsivas, agimos pelo medo ou pela ansiedade e muitas vezes escolhemos caminhos errados. Quantas vezes você já tomou uma decisão no calor do momento e depois percebeu que foi um erro? Isso acontece porque a nossa mente não funciona. Bem quando estamos esgotados, o propósito de Deus para a sua vida não pode ser descoberto no meio da confusão e do cansaço. É preciso parar, refletir, buscar sabedoria e aprender a ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja pensando, mas como eu faço isso?
Como encontrar esse equilíbrio? A resposta é simples, mas exige esforço. Priorize sua vida espiritual. Se você não tem tempo para Deus, você está ocupado demais. A oração e a leitura da palavra precisam ser parte da sua rotina. Cuide da sua saúde emocional. Encontre tempo para descansar, para estar com pessoas que te fazem bem, para aliviar a mente. Organize sua vida financeira e profissional. Não viva no extremo do excesso de trabalho, nem na irresponsabilidade. Busque um equilíbrio saudável. Valorize seus relacionamentos. Nenhum sucesso profissional compensa a perda da sua família. Invista tempo e amor nas pessoas que Deus colocou ao seu lado. O propósito de Deus para a sua vida não é um destino distante que você precisa alcançar, mas uma jornada diária de escolhas certas. Se você deseja viver esse propósito, comece buscando equilíbrio. E agora eu te pergunto, sua vida está equilibrada ou você tem vivido sobrecarregado? Que áreas precisam de ajustes? O impacto de carregar problemas não resolvidos. Muitas pessoas não conseguem viver plenamente o propósito de Deus, porque estão carregando pesos que não deveriam estar sobre seus ombros. São problemas não resolvidos, mágoas do passado, frustrações acumuladas e medos que as impedem de avançar. Já parou para pensar quantas decisões você toma hoje influenciado por algo que aconteceu anos atrás? Quantas vezes você evita oportunidades por causa de traumas do passado? Ou quantas vezes você deixa de confiar nas pessoas porque já foi decepcionado? A verdade é que problemas não resolvidos se tornam correntes invisíveis que nos prendem e nos impedem de caminhar na direção certa. Imagine que você está tentando correr uma maratona, mas está carregando uma mochila cheia de pedras. Você até pode continuar correndo, mas será difícil, desgastante e em algum momento o peso será insustentável. É exatamente assim que muitas pessoas vivem. Elas tentam avançar, mas o peso do passado as impede de ir longe. A metáfora da lenha molhada ilustra bem isso. Só percebemos certos problemas quando precisamos agir. Muitas vezes ignoramos dores emocionais, guardamos ressentimentos e evitamos lidar com situações difíceis. Mas quando chega o momento de enfrentar um desafio, percebemos que não estamos preparados porque o nosso interior ainda está sobrecarregado com questões não resolvidas. Você já se sentiu travado em algum momento da sua vida? Como se algo te impedisse de seguir em frente, mesmo sabendo o que precisa ser feito. Isso pode ser um sinal de que há algo dentro de você que precisa ser resolvido. A Bíblia nos ensina em Hebreus 12:1. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, para avançarmos na vida e no propósito de Deus, precisamos deixar para trás aquilo que nos atrapalha. Mas como fazer isso? Reconheça o que está pesando em você. Muitas vezes, evitamos pensar em problemas não resolvidos porque dói. Mas ignorar não faz com que desapareçam, apenas os torna mais pesados. Identifique o que tem te travado. É uma mágoa? Um erro do passado? Uma decepção? Liberte-se do ressentimento. O perdão não é um favor para quem te machucou, mas um presente para você mesmo. Guardar mágoa te prende ao passado e impede que você viva o que Deus tem para você. Confie que Deus pode transformar qualquer situação. Se você tem algo mal resolvido, leve isso a Deus. Ele tem o poder de curar sua alma e te dar um novo começo. Tome atitudes concretas. Se há algo que precisa ser resolvido, resolva. Se há uma conversa pendente, tenha essa conversa. Se há um pedido de perdão a ser feito, faça. O propósito de Deus para a sua vida não está no passado, mas no futuro. E para chegar lá, você
Precisa se libertar do que te prende. O que acontece quando você decide resolver o que está pendente? Você se sente mais leve, mais livre e finalmente pronto para avançar. Agora eu te pergunto, há algo do passado que ainda está pesando em você? O que você pode fazer hoje para se libertar disso? Corpo, alma e espírito. A importância do equilíbrio. Você já percebeu como uma área da sua vida pode afetar todas as outras? Quando estamos esgotados fisicamente, nossa mente também fica sobrecarregada. Quando nossa alma está aflita, nosso corpo sente os efeitos do estresse. E quando nosso espírito está distante de Deus, tudo parece mais difícil. A verdade é que Deus nos criou como seres integrais. Não somos apenas corpo, não somos apenas mente, não somos apenas espírito. Precisamos de equilíbrio entre todas essas áreas para viver com plenitude. 1. O corpo, o templo do Espírito Santo. Muitas pessoas negligenciam o cuidado com o próprio corpo, achando que isso não tem importância espiritual. Mas a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 6, 19, 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Isso significa que devemos cuidar da nossa saúde, do nosso descanso e da nossa alimentação. O corpo é o veículo que Deus nos deu para cumprir nosso propósito, e um corpo fraco e desgastado pode nos impedir de viver plenamente o que Ele tem para nós. Você já parou para pensar como pequenos hábitos podem fazer diferença? Ter uma alimentação equilibrada, praticar uma atividade física e dormir bem são atitudes simples que trazem mais disposição para enfrentar os desafios diários. 2. A alma, o centro das emoções e decisões. Nossa alma é composta pelas nossas emoções, vontades e pensamentos. É aqui que experimentamos alegrias, tristezas, medos e inseguranças. O problema é que muitas pessoas vivem presas a sentimentos negativos. A ansiedade domina suas mentes, o medo paralisa suas ações e as feridas do passado influenciam suas decisões. Provérbios 4, 23 nos dá um conselho poderoso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso significa que precisamos proteger nossa alma das influências negativas. Devemos cuidar da nossa saúde emocional, aprender a perdoar, buscar relacionamentos saudáveis e alimentar nossa mente com pensamentos que edificam. Você já se perguntou quais pensamentos têm governado sua vida? O que tem dominado sua mente? A maneira como pensamos influencia diretamente nossas atitudes e emoções. 3. O espírito, a conexão com Deus. O espírito é a parte mais profunda do nosso ser. É onde nos conectamos com Deus, onde ouvimos sua voz e sentimos sua presença. Se nosso espírito não estiver fortalecido, nossa alma e nosso corpo sofrerão as consequências. Um espírito fraco resulta em uma alma instável e em um corpo sem direção. E como fortalecer o espírito? Buscando a Deus em oração, lendo e meditando na palavra. Vivendo em obediência à vontade dele, cultivando uma vida de adoração e gratidão. Quando nosso espírito está forte, conseguimos enfrentar as dificuldades da vida com mais fé e confiança. Não somos abalados facilmente porque sabemos que Deus está no controle. O equilíbrio entre corpo, alma e espírito. O verdadeiro bem-estar não está apenas em ter um corpo saudável, mas em alinhar todas as áreas da nossa vida com a vontade de Deus. Se sua alma está ferida, busque cura emocional. Se seu espírito está fraco, aproxime-se mais de Deus. Se seu corpo está cansado, cuide melhor da sua saúde. A pergunta que fica é: qual dessas áreas precisa de mais atenção na sua vida hoje? O que você pode fazer agora para buscar esse equilíbrio?
O papel de Jesus na verdadeira transformação. Muitas pessoas tentam mudar suas vidas por conta própria. Elas buscam soluções em livros de autoajuda, procuram novos hábitos, fazem promessas de que dessa vez será diferente. Mas logo percebem que o ciclo se repete. A motivação inicial desaparece, os velhos padrões voltam e o cansaço emocional aumenta. A verdade é que nenhuma mudança duradoura acontece sem Jesus. Só Ele tem o poder de transformar a nossa vida de dentro para fora. Transformação superficial. X. Transformação genuína. Quantas vezes vemos pessoas tentando mudar apenas o exterior? Elas trocam de emprego, mudam de cidade, começam novos relacionamentos, mas no fundo continuam com os mesmos medos, inseguranças e insatisfações. Isso acontece porque o problema não está fora, mas dentro. A verdadeira transformação não começa com mudanças externas, mas sim com uma renovação interna. Romanos 12:2 nos ensina: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer apenas mudar seu comportamento, Ele quer mudar sua mente, seus desejos e o seu coração. E essa transformação só acontece quando você permite que Jesus assuma o controle da sua vida. O que acontece quando deixamos Jesus governar? Quando Jesus entra na nossa vida, algumas mudanças começam a acontecer naturalmente. O peso do passado é removido. Muitas pessoas carregam culpas, traumas e feridas que as impedem de avançar. Mas Jesus não apenas perdoa nossos pecados, Ele nos dá uma nova identidade. O passado não define mais quem somos. As emoções são restauradas. Jesus nos ensina a perdoar, a liberar ressentimentos e a viver com paz no coração. Ele cura as dores mais profundas e nos dá forças para seguir em frente. Os pensamentos são alinhados com a verdade. Sem Jesus, nossa mente é dominada por dúvidas, ansiedades e mentiras que nos afastam do propósito de Deus. Mas, quando o buscamos, Ele renova nosso entendimento e nos ensina a viver pela fé. Os desejos do coração mudam. Antes, vivíamos apenas para nossas vontades e ambições. Mas com Jesus, passamos a desejar aquilo que realmente importa, uma vida que glorifica a Deus. A mudança não acontece da noite para o dia. É importante entender que a transformação em Cristo é um processo. Deus trabalha em nós um dia de cada vez, moldando nosso caráter, nos ensinando paciência e nos preparando para viver o seu propósito. Filipenses 1:6 nos dá uma promessa poderosa. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, se você já deu o primeiro passo em direção a Jesus, saiba que Ele não vai desistir de você. Ele está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não percebe. O convite de Jesus para uma nova vida. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos entre continuar vivendo do nosso jeito ou entregarmos tudo a Ele. Em Mateus 11:28, Ele faz um convite maravilhoso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você está cansado de tentar mudar sozinho, se sente que já fez de tudo e ainda assim há um vazio dentro de você, saiba que Jesus é a resposta. Tudo o que Ele pede é que você abra o coração e permita que Ele entre. E quando Ele entra, Ele muda tudo. Agora eu te pergunto, você está disposto a deixar Jesus transformar sua vida por completo? Agora que você entendeu que a verdadeira transformação só acontece quando Jesus entra em nossas vidas, quero te fazer um convite. Talvez você tenha sentido que Deus já está falando com você há algum tempo. Talvez essa mensagem tenha tocado seu coração de uma forma diferente.
Ou talvez você esteja percebendo pela primeira vez que precisa entregar tudo nas mãos de Deus. Seja qual for a sua situação, uma coisa é certa: Jesus está te chamando para uma nova vida. O que significa entregar a vida para Jesus? Muitas pessoas acham que seguir a Cristo significa apenas mudar de religião ou começar a frequentar uma igreja. Mas não é isso. Entregar a vida para Jesus é um compromisso real, profundo e transformador. Significa reconhecer que sozinho você não consegue encontrar sentido na vida. Que todas as tentativas de preencher o vazio com coisas materiais, sucesso, relacionamentos ou distrações não são suficientes. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." João 14:6. Isso significa que só através dele encontramos o verdadeiro propósito e a verdadeira paz. Jesus aceita você exatamente como você está. Talvez você esteja pensando: "Mas eu não estou pronto. Tenho muitos erros. Minha vida está uma bagunça. Será que Jesus me aceitaria assim?" A resposta é sim. Jesus nunca exigiu que as pessoas fossem perfeitas antes de segui-lo. Ele chamou pescadores comuns para serem discípulos. Ele acolheu pessoas rejeitadas pela sociedade. Ele perdoou pecadores e transformou suas vidas. E Ele quer fazer o mesmo com você. Romanos 10:9 nos ensina: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo." Não precisa ser complicado, não precisa ser difícil. Basta abrir o coração e deixar Ele entrar. O impacto de uma decisão por Jesus. Tomar essa decisão não significa que todos os seus problemas desaparecerão de uma hora para outra, mas significa que você nunca mais estará sozinho. Quando entregamos nossa vida para Jesus, recebemos um novo começo. O passado é apagado e Deus nos dá uma nova chance. Temos um propósito verdadeiro. A vida deixa de ser apenas sobre sobreviver e passa a ter um significado maior. Somos fortalecidos. Mesmo nas dificuldades, temos a certeza de que Deus está conosco. Passamos a fazer parte da família de Deus. Somos adotados como filhos e nunca mais estaremos desamparados. Agora, eu quero perguntar: você está pronto para tomar essa decisão? Oração de entrega. Se você sente no seu coração que chegou a hora de entregar sua vida para Jesus, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que sou pecador e que sozinho não consigo mudar. Mas hoje eu entrego minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, transforma meu coração e me guia pelos Teus caminhos. A partir de hoje, eu declaro que Tu és o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que essa foi a melhor decisão da sua vida. E agora, quero te fazer um último pedido. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Se inscreva no canal para receber mais mensagens como essa e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E nos comentários escreva: Jesus é o meu Senhor, para declarar publicamente a sua decisão. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.